Olá, hoje a gente está dando continuidade ao nosso curso Trilhas de Sucesso em Nutrição Bariátrica para Pacientes e Familiares. Então, hoje nós vamos continuar o tema hoje seria o seguinte, e se eu parar de perder peso? Então, no decorrer dessas aulas, nós estamos tratando de várias situações que envolvem a perda e manutenção de peso a longo prazo. Essas perguntas aqui dessa aula são muito pertinentes, porque a maioria dos pacientes tem essa dúvida e precisam esclarecer isso com os profissionais que o atendem. E se eu parar de perder peso, o que vai acontecer? Então, a primeira coisa que nós pedimos para os pacientes, esqueçam a balança. A balança, ela passa a ser uma coisa secundária. Veja, não é largar totalmente. É não pesar todos os dias, né? Um dia eu recebi um paciente que disse o seguinte: nossa, mas eu peso diferente de manhã, um outro peso na hora do almoço e outro peso à noite. Isso está totalmente errado, né? A pessoa fica realmente imbuída de uma ansiedade que não há necessidade. Então, aqui nós falamos para esquecer da balança no sentido de não pesar todos os dias. A balança, ela serve como um parâmetro de cuidado, né? Isso nós não podemos negar. Então, a balança realmente ela pode servir como um cuidado, mas não para ser feito todos os dias. Isso cria uma ansiedade desnecessária. Foque sempre nos seus objetivos, isso é importante. Então, muitas vezes você está voltado somente ao ponteiro da balança, né? Então, não é bem por aí. Então, nós precisamos focar na perda de gordura corporal, que é esse o fator mais determinante, né? Então, por isso, seguir as orientações da equipe. Então, não se apavorem quando as pessoas se envolvem dizendo assim, puxa, mas você vai tomar suplementação, você vai ganhar peso. Não, não, os suplementos, eles são utilizados, principalmente o whey protein, algum polivitamínico em pó em algum momento, são utilizados justamente para que faça um equilíbrio no seu corpo, e jamais faça uma parada na perda de peso, então isso não é real. Então, cuidem com os comentários, né, em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Eu acho que os grupos são super saudáveis, porque nós trocamos informações. E claro, quando nós estamos no mesmo barco, fazendo o mesmo tratamento, é natural que nós tenhamos mais chance de trocar informações, né, sobre as experiências, sobre as necessidades individuais. Mas cuidem, porque muitas vezes essas informações, elas são um pouco cruzadas e tornam a rotina do paciente muito ansiosa, muito numa situação que não vale a pena, né? Então, procure ficar mais tranquilo com relação a isso, tirar suas dúvidas com a equipe que ele atende, que é mais tranquilo. Lembre sempre, a sua balança, aquela original, aquela que realmente avalia a sua composição corporal, é a bioimpedância. Aquela que traz composição de gordura, de massa muscular, de água, de ossos, e aí sim compõe, né, o que é necessário perder, o que é necessário ganhar. Muitas vezes nós vemos muitas composições assim, precisando ganhar massa muscular, porque há uma perda muito expressiva de músculo. Então, isso que precisa ser considerado. Lembrem sempre, 1 quilo de gordura equivale a 7.700 calorias. Então, é praticamente impossível você vir um peso tão acima, né? Ou muitas vezes o paciente se refere, nossa, mas eu do um dia para a noite eu acabei aumentando 1,5 kg. Veja, para consumir 7.700 calorias a mais, você operado, fica bastante difícil. Então, muitas vezes é período menstrual, né? O seu intestino não está funcionando bem. São algumas das situações que podem levar a essa oscilação de peso. Então, o que é necessário realmente é sempre verificar o seu percentual de gordura, que esse sim é o seu marcador mais adequado para o parâmetro de comparação para você sair da obesidade, né? Então, quando nós avaliamos composição corporal, nós avaliamos e falamos sobre diagnóstico de obesidade. Então, quando nós temos 1 quilo de gordura acima, um percentual de gordura acima, aí sim nós temos a obesidade instalada. Então, a balança, muitas vezes, ela não muda, né? Então, essa é uma queixa entre os pacientes, né? Então, existe realmente um momento que é chamado de platô,
E esse platô é onde o corpo está sofrendo reações químicas biológicas, e ele não entende muito bem o que aconteceu com essa restrição calórica tão severa que você está enfrentando nesse momento. Você vinha de uma ingestão, eu vou, assim, dar um exemplo, de uma ingestão de 7.000 calorias por dia, e passou a ingerir 500 calorias por dia. O seu corpo, ele não entende o que está acontecendo. E isso faz com que haja um estacionamento na perda, até para o seu corpo entender o que está havendo. Então, fique tranquilo sobre isso. Existe essa possibilidade, sim, normalmente acontece no primeiro mês, até o segundo mês pós-operatório, há uma parada na perda de peso, isso não leva mais do que 20 dias, mas depois você retoma. O corpo está sofrendo essas transformações, e é comum, mas não precisa se desesperar, então, nesse momento. Então, uma sugestão que a gente dá, né, sempre nas consultas, é para você fotografar seus pratos. Isso é importante, porque isso te dá uma consciência alimentar melhor e até uma segurança daquilo que você está fazendo. Então, quando você sobe na balança e diz, puxa, não mudou nada, mas o meu ritmo alimentar, o meu ritmo de exercício físico está ótimo. Pronto, é o que basta. Então, mantenha a sua rotina de mercado, açougue, feira. Não é porque não mudou nada na balança que você vai desistir. Não é o momento de desistir. Nós temos uma constância. A palavra de ordem para quem quer perder e manter peso é constância. É fazer aquilo em repetição. Então, isso vai fazer com que você realmente mantenha seu peso a longo prazo. Planeje suas refeições e não mude a sua rotina, que teoricamente foi transformada em rotina do bem, né? Então, essa rotina do bem, ela tem que ser mantida. Então, é simples e verdadeiro isso. Escolher pratos pequenos, né, fazem com que você sinta que está com o prato cheio. Então, visualmente, isso pode ser uma coisa muito legal, porque você consegue enxergar que você está comendo bem, que você está comendo um volume bom, né? E, em contrapartida, para não te dar aquela sensação tão brusca de sair de uma ingestão muito grande para uma ingestão tão pequena. Então, escolher pratos pequenos, talheres pequenos, é realmente uma estratégia muito boa. Então, entenda um pouquinho os grupos alimentares, embora a gente já falou um pouco de prato e tudo, mas é importante comentar um pouco mais, sedimentar esse conteúdo. Então, nós temos dentro da nossa gama de alimentos aí, proteínas, né? Então, as ricas em proteínas animais e as ricas em proteínas vegetais. Eles são alimentos que constroem, são construtores da nossa musculatura, são super importantes, porque eles têm um efeito termogênico muito bom no seu corpo. Isso causa um efeito de saciedade melhor e faz com que naturalmente você preserve a sua massa muscular. Por isso mesmo, a necessidade do paciente operado é maior em proteínas do que a maioria da população. Então, por isso a necessidade de incrementar a alimentação em proteínas. Por isso o modelo de prato bariátrico tem como base a proteína. Nós temos dois tipos de proteína, as ricas em cálcio, que são leite e derivados, que você normalmente vai usar em café da manhã, lanches, e as ricas em ferro, carne, frango, peixe, ovos. Os ovos também transitam bem, porque eles também têm cálcio. A única coisa que a gente quer que vocês tomem cuidado é com relação à mistura desses dois ingredientes, porque ferro e cálcio eles não se bicam, nem com relação a suplementos e nem com relação a alimentos. Então, procure usar em horários diferentes para que você tenha um aproveitamento melhor desses dois nutrientes. Isso é muito importante. Com relação a leite e derivados, a gente sempre busca os pobres em gordura e os ricos em cálcio. Então, algumas marcas a gente cita já nas consultas, porque realmente fazem diferença quando você pensa em otimizar a sua ingestão alimentar. Então, o que é isso? Eu preciso concentrar nutrientes em pouco volume. Então, eu preciso de alimentos que realmente tenham uma quantidade maior de nutrientes. Então, isso é importante. Os alimentos chamados de carboidratos. Então, quem são eles? Eles são os alimentos que dão energia. Então, muitos pacientes trazem isso para nós nas consultas, que por algum momento da vida deixaram de usar esses suplementos, esses alimentos. Então, principalmente quem faz o low carb, quem faz jejum intermitente, quem traz uma restrição absurda de carboidratos para perda de peso, dietas de moda, enfim, né? Então, o que nós temos para dizer para você que já fez essas tentativas e que realmente não deram certo?
Inclua o carboidrato na sua alimentação. Lembre sempre da máxima, a dose que faz o veneno. Então, ou seja, você precisa incluir carboidratos dentro de uma quantidade determinada na sua alimentação. Então, eles são alimentos que dão energia e eles também favorecem a produção da musculatura, a fortificação da musculatura. Sem carboidrato não há produção de músculo. Então, a gente precisa deles também. Então, é claro que quando a gente vai pensar em que tipo de carboidrato que seria melhor, nós sempre vamos falar nos ricos em fibras, sempre, porque realmente eles são melhores. Caloricamente falando, nem sempre eles são de baixa caloria, mas nutricionalmente falando, eles têm mais fibras. E mais fibras para nós é excelente, porque causa saciedade, ele também diminui a absorção do açúcar, da gordura, e isso faz com que você tenha um controle de ingestão maior. Então, a fibra, ela é muito importante para nutrir seu intestino, então não deixe de usar os carboidratos, especialmente os integrais. Então, dentro das prescrições, nós sempre colocamos o pão integral, arroz integral, macarrão integral, farelo de aveia, polenta e batatas também são fontes, principalmente as batatas, elas são amido-resistentes, elas são muito boas para o intestino. Então, por isso que você já vem lá na alimentação pastosa, já com algumas batatas já na sua refeição. Então, como eu falei, a dose que faz o veneno. Então, se batata é bom, eu vou comer toda aquela dose ali que está ali? Não, eu vou comer ali um pouquinho, uma colher. Então, isso é pouquinho. Então, assim a gente consegue manter realmente uma boa ingestão de nutrientes, sem, contudo, comprometer o valor calórico da alimentação. As vitaminas, minerais e fibras, elas são outro grupo alimentar essencial. Então, veja, não encarem a inclusão das frutas e verduras na sua alimentação como uma forma cruel. Nossa, eu preciso fazer isso para fazer dieta, para perder peso. Isso é um marco para você desistir na primeira tentativa. Esqueça dessa afirmação. Aqui nós não falamos em dieta. Dieta é padrão alimentar, e o padrão alimentar tem que ser diferente. Esses alimentos, eles precisam estar na sua rotina, não porque você está em dieta e precisa emagrecer, não, porque eles são saudáveis para você, porque o seu intestino precisa desses nutrientes. Sem eles, o teu intestino fica com uma tal de disbiose intestinal, e é aquilo que você já vivenciou um dia antes de fazer a cirurgia, que é ter uma dificuldade no controle de peso em função do intestino doente. Então, nós sabemos que as causas e consequências da obesidade são grandes, mas nós precisamos, de fato, cercar de todas as possibilidades. E se o intestino é um dos marcadores, é um dos órgãos que, se doentes, vão dificultar a perda de peso, por que que nós vamos atrapalhar isso? Então, incluir as frutas e verduras, elas são super, super importantes. Não precisa gostar de quiabo até chuchu, a gente precisa incluir aquelas que nós gostamos, mas uma coisa é certa: para quem opera, nós sempre insistimos, experimente todas as frutas, experimente todas as verduras. O seu paladar mudou. E isso vai nos ajudar muito a incluir outros nutrientes na sua alimentação diária. Então, as verduras normalmente são todas as hortaliças, né? As verduras são todas hortaliças em que a parte comestível são as folhas, flores ou hastes. E os legumes são todas as hortaliças em que a parte comestível são os frutos ou as sementes. Então, nós temos, por exemplo, lá as verduras, né? Couve-flor, brócolis, por exemplo, né? é, os legumes, a cenoura, a beterraba, né? Então, são algumas diferenças entre eles, mas não tem problema, a gente não precisa entender tudo isso, precisa só colocar no seu prato de forma colorida. É isso que precisa fazer. Colocar todas as frutas, todas as verduras, experimentar uma por vez, justamente para que você tenha uma gama maior de vitaminas e minerais. Cada cor oferece um tipo de nutriente. Então, por exemplo, a vitamina A. A vitamina A é muito frequente em amarelos e vermelhos, como mamão, como cenoura, abóbora, beterraba. O ácido fólico, que é a vitamina B9, ela é muito comum em verdes. Então, couve, mostarda, alface, agrião, rúcula, são fontes de vitamina B9 que ajudam muito a evitar um tipo de anemia, que ocorre por deficiência da B9, do ácido fólico.
E a vitamina C é muito comum nos cítricos. Então, os cítricos, como laranja-lima, ou laranja-baía, laranja-pera, limão, maracujá, morango, maçã verde, uva, tomate, são frutas cítricas. Então, ajudam a incrementar a alimentação em vitamina C, que também é muito importante para a imunidade, muito importante para a pele, para os olhos. Então, a vitamina A também contempla isso, olhos também, pele. Então, são vitaminas que a gente chama de antioxidantes. Vitamina A, C e E são as mais antioxidantes. Então, é importante ter na nossa rotina, porque muitas pessoas até comentam: nossa, mas a pele vai ficar envelhecida, né, após a cirurgia, pelo emagrecimento muito rápido. Mas se nós usarmos esse tipo de alimento, nós estamos protegendo a nossa pele dessas carências, dessas possíveis carências. Além disso, lógico, vão se usar suplementos de vitaminas e minerais paralelamente para contribuir com a ingestão. Então, aqui as proteínas de novo, né, que a gente acabou repetindo. Aqui, essa pirâmide, para quem não conhece ainda, é a pirâmide utilizada para os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Ela foi criada pela Violette Moisés, que é uma nutricionista espanhola, e isso é utilizado mundialmente, né? Porque foi uma forma de educação nutricional. E dessa pirâmide que nós tiramos os modelos de prato, que também passaram a ser um método de educação nutricional. Então, a base é exercício físico, água, chás claros, suplementos. Então, não é nem comida, né? O primeiro degrau ali é carne, frango, peixe, ovos, são os alimentos proteicos, por isso que é a base do prato. O segundo grupo são as frutas e verduras, ali tem um azeite de oliva, que também pode fazer parte para temperar uma salada, por exemplo. E no terceiro degrau de comida seriam os carboidratos, que a gente sempre vai pedir para usar os integrais. Com relação ao topo da pirâmide, a gente sempre vai pedir para evitar bebida alcoólica, gaseificada, doce em geral. São alimentos que podem causar o dumping, podem causar dependência, então nós queremos que realmente sejam evitadas. Aqui está proibido praticamente. Então a gente diz, os primeiros 6 meses não use de jeito nenhum, e depois, se você quiser ter algumas tentativas, pode até tentar. Mas a gente pensa sempre assim: puxa, eu mudei meu paladar, eu não estou mais curtindo esse tipo de alimento, por que que eu vou tentar colocar de novo na minha rotina, né? Se hoje eu como uma fruta e o meu doce está muito bem, por que que eu vou insistir em comer um doce? Então, assim, eu entendo que são comportamentos, nós somos seres sociais, nós precisamos realmente conviver com a família, conviver em festas, em reuniões, né? Mas hoje, sinceramente, a população está mudando muito com relação a isso, com relação às ofertas, né? Então, você percebe em festa de criança hoje. Em festa de criança hoje tem palito de frutas hoje. Antigamente não, antigamente era só brigadeiro, a única opção, né? Brigadeiro, doces em geral, né? Por quê? Porque as crianças querem isso. Antes era só refrigerante, hoje tem água circulando, tem suco de fruta natural circulando nas festas. Então, assim, mudou, né? As situações mudaram atualmente. Então, hoje as pessoas já levam, por exemplo, suas marmitas para os seus trabalhos. Antigamente era impensado isso. Hoje é incomum as pessoas não levarem. Então, essas mudanças de comportamento ao longo do tempo fazem com que a gente repense também esse tipo de consumo. Esse tipo de consumo, naturalmente, tem mais calorias do que você vem ingerindo habitualmente e pode interferir tanto no seu peso como nos sintomas de dumping, que nós não sabemos como cada pessoa vai se comportar. Então, é uma escolha individual, claro, né? Mas nós temos aqui que alertar que isso pode ocorrer. Então, o que que envolve a síndrome de dumping? Então, nós não conseguimos digerir muito bem gorduras e açúcar, e aí você pode ter náusea, vômito, diarreia, dor de barriga, sudorese, calorão, uma sensação de morte. E isso, na verdade, é muito particular. Então, eu já vi pessoas passarem muito mal em função da ingestão desse tipo de alimento. Então, vale o recado aí. E dele nós tiramos os modelos de prato. Então, os modelos de prato, visualmente, você consegue imaginar como compor, por exemplo, um café da manhã e lanches aqui, com a ingestão de leite e derivados na base, né, frutas, um terço do prato e mais um pouquinho do prato ali de carboidratos. Então, assim, essa é uma forma tranquila de você falar quando os pacientes dizem, mas eu não sei o que fazer de lanche.
Temos tantas opções. Então, olha, pode ser um iogurte, por exemplo, um farelo de aveia e uma fruta. Um super lanche. Não use só a fruta sozinha, sabe? A fruta sozinha, ela já vai dar fome em você novamente. Então, use uma fonte de proteína, use uma fonte de fibra junto. Isso vai ajudá-lo a ter mais saciedade. Então, esse é um exemplo que você pode usar e é facilmente levável, né, para o seu trabalho, né? Modelos de almoço e jantar, da mesma forma, né? Ah, meu Deus, eu estou cansado. Poxa, mas então vamos pegar assim, vamos pegar uma carne, vamos pegar legumes e um pouquinho de carboidrato. Ah, você pode fazer receitas com esse tipo de ingrediente? Claro, com certeza. Imagina se na sua casa saiu carne moída e você tem abobrinha, você pode rechear essa abobrinha com a carne moída, por exemplo, né? Incluir de repente um arroz feijão para acompanhar. São coisas simples, mas que fazem a diferença. Às vezes você quer alguma composição diferente, né? Então, com os mesmos ingredientes, você pode fazer mil coisas, desde que siga essa ordem, né, para que você tenha realmente uma ingestão de proteína garantida, que isso é muito importante na sua rotina. Existe também o semáforo bariátrico. Então, esse semáforo bariátrico, nós publicamos uma revista internacional bem importante e ele também tem sido usado como uma ferramenta para educar os pacientes operados. Então, quando nós pensamos em sinais, então é natural que a gente pense, né, o vermelho é aquele sinal que você já não posso ir para nenhum lugar, né? Para. O amarelo é o sinal de alerta e o verde é um sinal de que você pode passar, que você pode ir em frente. Então, com relação à comida, é a mesma coisa. Então, nós sempre falamos, a proteína é importante, a proteína é importante. Mas que tipo de proteína é que ela é importante? Então, por exemplo, é importante consumir um patinho magro ou uma costela? Vocês estão entendendo? Então, assim, o patinho magro, ele ganha um sinal verde. A costela já ganha um sinal vermelho, porque ela tem a gordura e pode te dar o dumping, entende? Então, assim, proteínas magras, preparadas da forma assada, cozida, grelhada, elas recebem o sinal verde. Algumas proteínas têm um sinal amarelo, que tem um teor médio de gordura, por exemplo, coxa sobre coxa de frango, né? É diferente do peito, que fica no sinal verde, né? A coxa sobre coxa fica no sinal amarelo, desde que é assada, né? Sem a pele. Ela tem um teor médio de gordura. Agora, vou pegar um frango frito, sinal vermelho, porque daí você aumentou demais a composição de gordura, né? Então, é por isso que a gente alerta sobre esse semáforo, porque às vezes a pessoa acha que qualquer proteína está valendo. Ah, eu vou usar leite, então eu vou pegar o integral. Não, o leite integral recebe o sinal vermelho. Então, o leite desnatado, rico em cálcio, ele recebe o sinal verde. O sinal amarelo fica para o semi-desnatado, por exemplo, né? Então, são opções que a gente precisa fazer diariamente, são escolhas diárias que vão fazer você determinar essas opções que a gente tem aqui, tá? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, né? Então, o peito de frango, olha, tem 2,1 gramas de gordura, a coxa tem 7,2, a sobrecoxa tem 10 gramas e um ovo tem 5,3 gramas. Então, o peito, ele passa a ser mais rico em proteína, né? E também pobre em gordura. Então, ele passa a ser uma boa opção. Não que os demais não tenham não seja uma boa opção, mas a gente já sabe que você pode escolher com mais frequência o peito, porque o peito acaba atendendo muito mais à sua demanda, certo? Então, o que precisa ser feito, né? Então, a primeira coisa é pensar assim: puxa, eu preciso ter essa atenção com a alimentação, não é uma coisa simples. Cada um de nós tem uma demanda diferente, situações diferentes. Então, por isso que manter o acompanhamento com a equipe é muito importante, porque esses detalhes, principalmente a da alimentação, eles fogem da discussão de um grupo de WhatsApp, de um grupo de Facebook. A gente precisa realmente investigar individualmente o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado, o que está dando certo, o que não está dando tão certo. Então, seguir rigorosamente as orientações é importante. Fazer os exames de rotina também são importantes, porque através deles que nós identificamos possíveis deficiências nutricionais e pedir ajuda, né, minha gente? Porque a gente precisa de ajuda. Nós não somos pedras, nós somos seres sociais. Então, nós precisamos de ajuda mútua. É da família, é da equipe, são dos amigos, né? Então, esses dias eu até ouvi
uma paciente, né, comentando, ela disse assim, puxa, eu estou me esforçando, mas no meu trabalho, nós temos, ela citou assim, um tráfico de comida que ocorre durante a tarde. Então, o que que acontece nesse tráfico de comida? Existe venda de de pote, existe espetinho frito, existe pastel, sonho, e ela diz que o cheiro, é tudo muito complexo. E a equipe dela toda compra, né? E aí eu disse assim, puxa, mas e se você, né, tentar pedir ajuda a eles, né? Dizer, olha, eu não posso, né? Hoje eu não posso. Se eu comer isso, eu vou passar mal, eu vou acabar com a tarde de vocês também, né? Porque eu vou passar mal, não vou trabalhar e vou demandar mais para vocês. E ela passou a conversar com a equipe dela, os colegas de mesa, né? E aí eles passaram a fazer diferente. Você veja como é interessante, como conversando todo mundo se entende, né? Eles passaram a fazer um mutirão da fruta. Então, hoje é tão interessante que ela me manda foto da mesa. Eles trabalham ao lado de um sacolão. Então, cada semana, um se compromete a trazer as frutas da semana e deixam aquela fruteira cheia, né? E todos emagreceram, né? Todos melhoraram os seus padrões de peso, de exames de sangue, né? E isso pode ser uma forma de você conversar. Não adianta você ficar revoltada com a colega que pediu o bolo de pote e te ofereceu, né? Sabendo que aquilo realmente vai te fazer algum tipo de mal, né? Ela não sabe disso. Então, acho que conversando todo mundo se entende, né? Não que a gente não queira que a vendedora do bolo perca seus clientes. Mas, de repente, a rotina não pode ser só o bolo de pote. Por que que você não leva uma situação dessa lá para o final de semana, né? Então, você deixa para durante a semana realmente favorecer a comerciante de frutas, né? E no final de semana favorecer a comerciante de doces, né? Então, assim, não estou dizendo para nunca mais comer doces, mas estou dizendo para deixar para um momento especial. E isso pode ser mais saudável, mais fácil de manter. Então, porque nós sabemos que há um disparate, né? Uma porção de fruta são 60 calorias, um doce pode ter 400 calorias. Então, nós temos realmente que manter o déficit calórico, manter o exercício físico para manter essa perda de peso a longo prazo. Então, não existe mágica, existe uma forma de a gente colocar isso e pedir realmente ajuda para a equipe, para a família também, né? Para que durante a semana você tenha realmente mais regras, mais uma possibilidade de manter uma alimentação bem saudável e, de repente, nos finais de semana, eventualmente, numa uma reunião de família, numa uma situação que realmente você está ali, uma comemoração, né? Reservar um espaço para isso. Nós somos seres humanos, né? Mas que isso não vire uma rotina, porque para virar uma rotina é muito fácil. Né? Então, é isso que a gente prega. Então, o nutricionista não é o profissional que vai dizer não, 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 não. Vamos pensar de uma outra forma. O nutricionista é aquele que organiza a sua rotina para que você realmente tenha boas escolhas ao longo da semana, déficit calórico que você precisa e você também seja um ser social que consiga conviver com a sua família e consumir alguns alimentos que teoricamente têm mais calorias, né? Porque também é importante para a saúde da gente, saúde mental, né? Conviver com as pessoas, ter ir a festas, reuniões. Então, isso vale a pena, a convivência vale a pena, mas na rotina, realmente a gente não consegue manter peso e, ao mesmo tempo, a gente também ter uma gestão estranha, uma gestão com muitas calorias ao longo do tempo. Então, essa foi a nossa sexta aula sobre como você deve manter aí a sua rotina alimentar. Na próxima aula, nós vamos ter mais algumas novidades para vocês que estão aí nos acompanhando desde essa primeira aula que nós tivemos aí sobre as trilhas de sucesso, né? Em nutrição bariátrica para pacientes e familiares. Até a próxima.